O primeiro desses tópicos se refere à percepção de tempo. O que eu estou dizendo é que todos os revolucionários, todos os membros do movimento revolucionário, a partir do século XIV até hoje, têm uma percepção do tempo que é diferente da percepção do tempo pelas pessoas comuns e pelo restante da humanidade. Normalmente, o ser humano percebe o tempo como um fluxo linear, no qual, vamos dizer, o passado liga a um futuro através, vamos dizer, de um presente cuja duração é mais ou menos indefinida. Quer dizer, nós não podemos medir o presente, mas nós podemos identificá-lo. Por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente. É isso, quer dizer, quando falamos presente, não estamos falando de um instante atomístico, mas de uma situação, né, cuja unidade espaço-temporal é reconhecido como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento. Então, vamos dizer, esse momento presente, ele não é um ponto. Como esta concepção, vamos dizer, de uma ordem social, política justa, ela é sempre colocada num futuro, quer dizer, você vive dentro de um Estado que você reconhece como um Estado de corrupção e pecado, e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa como um dado de experiência. Ele não faz parte da realidade vivenciada. Ela é uma concepção que você está chutando para o futuro e é, de certo
sinfonia e não a outra. Seria apenas um fluxo de notas, um fluxo de sons que não se sabe onde começa nem onde termina. Tá certo? Mas quando você ouviu a primeira vez, quando você termina de ouvir, te sobra, né, alguns pontos de referência entre os quais você percebe similaridades, ligações estruturais. E essa estrutura, esta forma, por assim dizer, espacial da sinfonia é que é a identidade dela. Né? Dito de outro modo, você reconhece a Quinta Sinfonia de Beethoven e é capaz de distingui-la de outras músicas, porque você a percebe como estrutura permanente, que não só é independente de tempo, mas até independente de ser executada ou não. Tá certo? Não é desprovido de importância o fato de que nenhum compositor pode compor a sua música nota por nota. Ele tem de conceber a estrutura primeiro. Quer dizer, a estrutura ela aparece toda no relance. E depois é que ele vai, vamos dizer, trocar em miúdos. Vai colocar a série de notas que expressam exatamente a estrutura tal como ele a concebeu. Do mesmo modo que o arquiteto que concebe um edifício, ele tem que construir tijolo por tijolo, ou pedra por pedra, mas ele não pode concebê-lo assim. Ele tem de conceber a estrutura toda num relance. Embora seja impossível você construir um edifício de maneira instantânea. Quer dizer, a construção prosseguirá durante X tempo, orientada por pela visão de uma estrutura permanente que a precede, tá certo? E que permanece depois dela, porque se o edifício cair, o edifício for destruído, tá certo? A sua concepção, a sua ordem permanece, ela ainda é concebível depois disso, e justamente se você tentar reconstruir o edifício, será justamente com base na visão que você tinha da estrutura, tá certo? Então, a eternidade, como se identifica com a infinitude, ela abrange todos os momentos do tempo pelo simples fato de que ela é a estrutura permanente do conjunto das possibilidades. A eternidade não é nada mais do que a estrutura da possibilidade universal, considerada, então, é claro, na sua simultaneidade, embora a sucessão do acontecer só possa se realizar, vamos dizer, parte por parte, quer dizer, a presença de um momento exclui a presença do outro. Quer dizer, se você está vivendo um momento presente, isso quer dizer que os momentos passados e futuros estão excluídos. Tá certo? Mas eles estão excluídos só do momento presente, eles estão incluídos na estrutura geral do acontecer. Eu não sei se isso está ficando muito claro, esse negócio que eu estou... esse assunto em si já bastaria para dar um curso separado. Né? Mas, se vocês entendem a definição do Boécio de que a eternidade é a posse plena, é a presença plena de todos os momentos, também entendem que a eternidade é a estrutura do mundo total da possibilidade, quer dizer, todas as combinações possíveis e imagináveis daquilo que pode vir a acontecer. Então, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, é claro que o tempo está incluído na eternidade. Quer dizer, o tempo é apenas, vamos dizer, a sucessão das possibilidades que se realizaram até agora, tá certo? E o encaixe delas com as possibilidades subsequentes. Tudo isso tem que fazer parte da eternidade, porque se tudo isso faz parte do possível,
ela não passa, vamos dizer, de uma modalidade de manifestação das possibilidades que estão contidas na eternidade. Então, isso tudo para enfatizar que o juízo final não é visto de maneira alguma na Bíblia como um acontecimento do tempo, tá certo? Mas como uma espécie de supra-acontecimento, como a absorção do conjunto do acontecer na estrutura eterna que o precede e que o possibilita. Quando, entre os séculos XIV e XV, começam a aparecer movimentos heréticos revolucionários no Ocidente, a ideia deles é instaurar o reino de justiça. Tá certo? Isso significa que, por um lado, eles se arrogam a função do Cristo vingador. Quer dizer, você não vai ter que esperar o fim dos tempos, tá certo? E a reabsorção do tempo na eternidade, para premiar os bons e castigar os maus. Você vai fazê-lo dentro da própria história. Quer dizer, o juízo final se torna um capítulo do tempo. Tá certo? Ele já não é mais algo que se passa na eternidade, mas ele é um acontecimento. Segundo, este acontecimento será provocado por meio da ação humana, da ação organizada, especialmente da ação política, militar, cultural. Tá certo?